Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Então hoje a gente vai falar desse movimento chamado de muralismo mexicano, que é um movimento que surgiu então no início da década de 20 no México, né? Como já diz o nome, muralismo mexicano. E a gente tem que entender um pouco antes o contexto. Então o que acontece é que até 1910, quando começa a Revolução Mexicana, o México, então, era comandado por uma ditadura militar. E quando há essa Revolução Mexicana e tira-se os militares do poder e tem-se um novo governo, o que acontece é que esse novo governo tem uma vontade de fazer grandes murais, ensinando aí os mais iletrados sobre a história do México e sobre esse futuro que o México teria. E muitos artistas pintam então essa visão idealizada da história do México e do futuro do México com pessoas de raças mistas, né, sendo os grandes heróis dessas cenas, né, dessas histórias inspirados aí pelos ideais da Revolução. Porque a gente tem que saber que durante essa ditadura, então mesmo no início já do século XX, quando na Europa já estavam tendo aí essas grandes vanguardas, a arte abstrata já estava começando, no México ainda só se fazia arte acadêmica. Então essa arte com as regras ditadas aí pelas academias de arte. E depois da Revolução é realmente quando começa a arte moderna no México. E os artistas têm essa vontade, então, de criar uma arte puramente mexicana. Então a gente vê em muitas obras elementos da cultura mexicana, da cultura popular, da cultura pré-colombiana, então de antes, né, dos europeus chegarem no México. A gente vê pessoas de raças mistas, a gente vê indígenas. Então, e se critica, né, os colonizadores que destruíram aí muito dessa cultura rica que o México tinha. Então, toda essa arte pré-colombiana, a cultura indígena, né, as culturas indígenas e etc. Então, esses murais representam aí tudo isso. E a gente vai ter imensos murais em vários prédios públicos e até um determinado momento o governo realmente financiava muito esses murais. Depois de uma época, no final da década de 20, os incentivos vão diminuir e até muitos artistas importantes vão acabar indo para os Estados Unidos. Então foi, sobretudo, no início do século 20 que esse movimento teve muita força. Mas tiveram ainda muitos artistas que mesmo depois desse menor estímulo para os murais, continuaram aí nas graças do governo e fazendo grandes murais. Um dos exemplos é o Diego Rivera, que é um dos expoentes aí desse movimento, junto ao José Clemente Orozco e o Davi Álvaro Siqueiros. E todos esses artistas acabam indo para os Estados Unidos em algum momento, pintam por lá, mas o Diego Rivera continua pintando aí também no México. Diego Rivera, que era marido aí da Frida Kahlo. Frida, que também tinha muitos elementos da cultura mexicana, da cultura pré-colombiana, da arte popular mexicana na sua obra também. E as técnicas que eram usadas para esses murais eram das mais diferentes. Então, como a gente falou no vídeo sobre os afrescos, vou deixar o link aqui caso vocês não tenham visto, nesse vídeo eu falo que os afrescos foram revividos, né, por alguns artistas no século XX, o Diego Rivera um deles. Mas outros artistas também usavam outras técnicas, então a encáustica, uma técnica ligada à cera, mosaico, também obras em relevo, né, alto e baixo relevo, mais um domínio aí da escultura. Então a gente tem vários tipos de obra que fazem parte desse movimento do muralismo mexicano, que inaugura a arte moderna no México. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver algum tema sobre o qual vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!